E aí, tudo certo? Já parou pra pensar como se transforma aquele caos de projéteis de Vampire Survivors num quebra-cabeça de pura estratégia? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos segredos de Vampire Crawlers para dominar de vez os combos que viciam qualquer um. Pra gente ter uma ideia do poder desse jogo, um review da GameMate disse que ele vai direto na sua jugular e não solta até que sua agenda esteja esgotada. Pesado, né? A gente vai entender direitinho o porquê disso agora. Bom, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. A gente começa vendo como esse spin-off reinventa o jogo original. Depois, mergulha no segredo dos combos, fala de sinergia e evolução, e aí, o turno infinito. Pra fechar, como ler o inimigo. Bora lá? Ok, nosso primeiro ponto. Como é que aquele caos todo de Vampire Survivors, o famoso Bullet Heaven, virou um jogo de montar baralho, um deck builder? Então, a jogada da desenvolvedora Ponko foi genial. Eles pegaram toda aquela ação frenética, aquela chuva de projéteis, e transformaram num duelo de estratégia pura. Sai a necessidade de reflexos super rápidos e entra o planejamento tático. Aqui o que importa é a carta que se joga, cada uma delas. Mas ó, quem é fã do original não precisa se preocupar, viu? A essência, o DNA viciante, tá todo aqui. A gente ainda tem aquela progressão por conquistas, os personagens e armas que já conhecemos, o sistema de evolução e o mais importante, aquela jogabilidade que é preocupantemente viciante. Continua tudo lá, só que num formato diferente. Certo, agora vamos pro filé mignon, a alma do jogo, os combos. Tem uma análise por aí que chamou isso de genialidade pura e sem adulteração. E olha, não é exagero não. Vamos entender o porquê. A mágica toda tá aqui. A ideia é muito simples, mas poderosa. É só jogar as cartas na ordem crescente do custo de mana. Começa com 0, depois 1, 2, 3 e o efeito delas vai se multiplicando. É basicamente o motor que faz tudo funcionar no jogo. Para ficar bem claro, funciona assim. Primeiro, se joga uma carta de custo 0. Ela tem o efeito base dela, normal. Aí na sequência, uma carta de custo 1. Pá! O efeito dela já é dobrado. Depois, uma de custo 2. O efeito triplica. E por aí vai. É uma escalada de poder absurda com uma regra super simples. E é por isso que a GameMate disse que o jogo tem um loop de jogabilidade viciante, poderoso e tão eficientemente vicioso que é perturbador. É exatamente isso. Quando se domina essa sequência, cada turno vira uma oportunidade de criar uma cascata de poder e destruição. É satisfatório demais. Beleza, a gente já entendeu a base dos combos. Mas como se usa isso para montar um baralho que ninguém consegue parar? É aí que entra a sinergia e a evolução. É hora de construir o nosso motor. A primeira regra, e talvez a mais importante de todas, a base de um baralho forte é ter um monte de cartas de custo baixo. Especialmente as de custo 0. Elas são a ignição, o combustível que vai começar todos os combos poderosos que dão a vitória. E quem veio do Vampire Survivors vai reconhecer isso aqui. O sistema de evolução tá de volta. A ideia é a mesma, combinar cartas específicas para criar outras muito mais fortes. Um exemplo clássico é juntar Rune Tracer com Armor para criar a No Future, uma baita explosão. Mas a maestria mesmo está em construir um motor para o seu baralho. E o que é isso? É focar em duas coisas. Cartas que fazem comprar mais cartas e cartas que dão mais mana. O objetivo é criar um ciclo que se sustenta sozinho. Uma carta puxa a outra, que gera mana para jogar a próxima até não ter mais o que jogar. E falando nesse ciclo, é aqui que a gente quebra o jogo. Quando esse motor fica bom de verdade, acontece uma coisa surreal, o turno infinito. É o sonho de consumo de qualquer jogador de card game. Aí fica a pergunta, né? Será que dá mesmo para jogar para sempre num único turno? A resposta é sim. Como não tem limite de cartas na mão, nem de mana, o céu é o limite. Dá para levar o sistema do jogo ao extremo. E o ciclo para chegar lá é até que simples de entender. Primeiro começa um combo, depois joga cartas que geram mais mana. Com essa mana extra, joga cartas que compram mais cartas. E aí, repete até não sobrar mais nenhum inimigo na tela. É um loop de poder que não para mais. O resultado disso é uma avalanche de efeitos, um atrás do outro, que leva a uns números de dano que nem cabem na tela. O dano fica tão absurdo que os inimigos simplesmente não têm o que fazer. Eles nem chegam a ter um turno. Mas calma, nem tudo é só sobre ataque e dano infinito. Para sobreviver, principalmente no começo, a tática e a inteligência são fundamentais. Isso passa por ler o inimigo.
E o jogo ajuda muito nisso com uma ferramenta super útil, o sistema de intenção. Ele basicamente te conta o que o inimigo vai fazer no turno dele. Aparece ali bem claro quanto dano ele vai dar e quanta armadura ele vai usar. Com essa informação na mão, vem a decisão tática: atacar ou defender. É melhor ir com tudo e tentar eliminar o inimigo antes que ele ataque? Ou será que vale mais a pena juntar a armadura para aguentar a pancada e preparar um contra-ataque mais forte no próximo turno? É uma escolha que muda o jogo. Então, para resumir, Vampire Crawlers pega aquela essência viciante do original e transforma em um jogo de cartas super profundo e estratégico. É uma tradução perfeita do caos para a estratégia. E o vício? Bom, esse continua igualzinho. Então, o que a gente tira de tudo isso? Os pontos-chave para a vitória são dominar os combos em sequência, construir um baralho focado em sinergia, usar as evoluções para ter aquele poder explosivo e, claro, sempre ficar de olho na intenção do inimigo para tomar a melhor decisão. A gente mostrou aqui o caminho das pedras. Agora o desafio tá lançado. Qual vai ser o combo absurdo que vai sair da sua cabeça? É hora de entrar no jogo e descobrir uma combinação nova que quebre todas as regras. Afinal, a criatividade não tem limite.